Deus em Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28, nós iremos fazer a exposição desta passagem sobre o rei e a mulher cananeia. Jesus e a mulher cananeia. Abra sua Bíblia nesse texto. Semana passada, domingo, ou melhor, no início desta semana, o primeiro dia da semana, domingo, nós falamos a respeito de Jesus e as tradições humanas. E hoje nós iremos falar sobre o rei e a mulher cananeia. Abra sua Bíblia para a nossa meditação nessa passagem tão linda, tão bela, que edifica a nossa vida. Verso 21 até o 28. Vamos ler esse texto juntos. Mesmo assentado como os irmãos estão. E você que está em casa, acompanhe a leitura com fé e esperança. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que Deus nos abençoe. Vamos repetir o versículo 22, só vocês. Querem ler esse versículo, por favor? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Vamos repetir essa frase? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que fala ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito, que inspirou esse texto sagrado, possa iluminar as nossas mentes para que possamos entendê-lo. Toca na nossa vida, Senhor. Santifica as nossas famílias, restaura a nossa sorte, abençoe, ó Deus, os nossos filhos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo e que eles possam ser bênçãos, ó Deus, na igreja, na sociedade, para o louvor da tua glória. Faça isso, ó Deus, pelo teu poder, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Nenhuma família está isenta da dor, dos problemas da vida, como desemprego, vícios, violências, separações, brigas, contendas, perdas, tragédias naturais, como enchentes, secas, terremotos, maremotos. O sofrimento é inevitável. E a pergunta que nós devemos fazê-la é o seguinte: como você se comportaria se visse seu filho numa casa em chamas? Imagine essa cena, esse quadro, a sua casa pegando fogo e o seu filho dentro dessa casa. Certamente teria uma urgência em intervir para a salvação da sua casa, salvação em primeiro lugar do seu filho, tentando chamar os bombeiros, os vizinhos, ou até mesmo se arriscando no meio das chamas para tentar tirar o seu filho do meio das chamas. Você tem a mesma urgência para ver os seus filhos salvos? Porque os filhos que estão perdidos estão caminhando a passos largos para a chama eterna, para a condenação eterna, para o fogo eterno. A maior alegria de um pai ou de uma mãe deve ser em ver os seus filhos salvos, redimidos, para que eles não possam servir este mundo caído e depois serem lançados no lago que arde com fogo
e enxofre. O texto lido mostra a história de uma mulher cananeia que se aproxima de Jesus por causa da sua aflição. A sua filha estava horrivelmente endemoniada. Era uma menina cheia de demônios, uma menina possessa, uma menina dominada por Satanás. Ela não era cheia do Espírito Santo, não era cheia de Deus, mas uma menina endemoniada. Jesus havia deixado a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Essas duas cidades estavam localizadas na Fenícia, atualmente Líbano. Quando você olhar no mapa ali, o Líbano, que está perto ali do mar Mediterrâneo, e esse território era um território gentílico. Essa foi a única ocasião, durante todo o ministério de Jesus, que ele deixou as antigas fronteiras de Israel e foi para um território gentílico, uma terra pagã. Jesus nunca tinha saído do território de Israel. E agora Jesus foi para Tiro e Sidom. E essa mulher, ela não perdeu a oportunidade de clamar pelo socorro de Jesus. Quando recebeu o silêncio de Jesus, ela perseverou, não desistiu, a ponto dos discípulos rogarem a Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos não pedem para atender essa mulher, mas para despedi-la. Não importavam com a sua dor, mas quiseram se ver livre dela. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a se lançar aos pés de Jesus. Os discípulos não estavam preocupados com esta mulher, mas com o incômodo que esta mulher estava fazendo a Cristo e a eles. Quando recebeu o não de Deus, ela adorou, ela se prostrou aos pés de Jesus, ela se quedou aos pés de Jesus. Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Ela se prostrou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quando recebeu mais provação, ela se humilhou. Jesus disse para essa mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Era assim que os judeus chamavam os gentios, cachorrinhos. Essa mulher, para os judeus, era pior do que uma cadela, um cachorro, um animal imundo. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus atendeu o pedido desta mulher. A fé dessa mulher foi recompensada, foi uma fé honrada. Jesus disse: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua fé ficou, sua filha ficou sã. Jesus atendeu o pedido desta mulher. E a grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a graça de Cristo salva pecadores e amadurece a fé deles. Veja bem a graça de Jesus. Por conta da sua dor, em ver sua filha sofrendo, esta mãe buscou a face do Senhor, se derramou aos pés do Senhor, não desistiu de buscar o Senhor, e ela transformou a sua derrota em vitória, confiando na misericórdia de Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, ela transformou a derrota em vitória pela oração. Veja bem, que eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Vejam bem que o amor por sua filha a levou a viajar, clamar, implorar, suplicar por misericórdia. Ela pediu por sua filha como uma misericórdia por si mesma. Ela diz assim: tem misericórdia de mim. Veja a empatia desta mulher, o desejo que Deus tivesse misericórdia dela e de sua filha. E ela se chegou a Jesus como Senhor, dizendo: Senhor. Ela o reconhecia como o Senhor soberano, e ela o honrou como Messias prometido: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela discerniu o problema da sua filha. Ela sabia que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Ela sabia que Satanás queria destruir a sua família.
Muitas vezes o diabo quer destruir a nossa família. Essa mulher tinha esse discernimento. Ela suplicou crendo que o poder de Jesus é infinitamente superior ao poder de Satanás. E por isso ela clamou ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Como o diabo, meus irmãos, tem atacado os nossos filhos com as drogas, com a violência, com as orgias, com a ideologia de gênero. Menino não é nem menino nem menina, ele vai decidir o que ele quer ser. Veja o caso desse adolescente de 16 anos que foi apreendido após ter matado o pai, a mãe e a irmã, dentro de casa, na zona oeste de São Paulo, porque os pais tiraram dele o celular e o computador. Então ele ficou irado, matou o pai, matou a mãe, matou a irmã. Algumas escolas a substituíram do dia das mães, o dia dos pais, pelo dia da família, por causa dessa agenda que quer destruir a figura materna e a figura paterna na família, trazendo uma família alternativa, tendo uma outra ideologia para destruir a família que Deus criou, a família tendo um pai e mãe. E aí inventaram então um movimento ideológico, político, perverso, LGBTQIA+. E aí nós podemos perceber como a família está sendo atacada. Não há vitória, meus irmãos, na família sem oração, por isso nós devemos orar. Não há vitória na família sem oração, sem invocar a presença de Deus. O bispo Riley, ele chegou a dizer o seguinte: onde houver uma mãe que ore, aí haverá sempre esperança. Por isso nós devemos invocar o nome do Senhor, clamar a Deus, para que as nossas famílias não sejam destruídas, mas que sejam resgatadas, restauradas, transformadas, e que o Senhor Jesus possa libertar os nossos filhos de toda opressão de Satanás, de toda opressão deste mundo, de toda opressão deste mundo caído, e que vidas sejam resgatadas. Só o Senhor pode restaurar famílias, por isso nós não podemos parar de orar. Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Quando o povo de Deus ora, os céus se movem, o inferno treme e algo novo acontece na terra. Nós devemos orar, e nós devemos orar sem cessar, em prol da família. Nós somos atacados de todos os lados. Deus quer famílias felizes, mas Satanás quer famílias infelizes, destruídas, filhos destruídos, nas drogas, das pornografias. Quantas pessoas escravas da pornografia, por causa do celular, por causa do computador, por causa dos filmes. E nós devemos ver vidas sendo libertas, transformadas, resgatadas pelo poder de Deus, pela graça do Senhor. Mas em segundo lugar, essa mãe transformou a derrota em vitória pela perseverança. Em face do silêncio de Jesus, ela não desistiu de orar. Ele, porém, não lhe respondeu palavras, diz o texto. Nenhuma palavra, ficou silente. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Às vezes, Deus parece indiferente à nossa dor, distante, surdo ao nosso clamor. Muitas vezes nós pensamos: a oração não está passando o teto. O céu está como um bronze cerrado para nós. Todavia, esta mãe insistiu, persistiu, e não desistiu. O caso, meus irmãos, não é fazer oração, é vencer pela oração. Esta mulher tem uma fé que não desiste. Há momentos, situações, quando até parece que Deus não nos ouve. E Abraão, por exemplo, orou 25 anos por Sara para que ela fosse mãe de Isaac. 25 anos orando. 25 anos buscando a face do Senhor. Isaac orou 20 anos para sua esposa Rebeca conceber. Elias orou 6 vezes, e somente na 7ª Deus lhe respondeu. Ele orou e pedia que o moço olhe para ver se tem algum sinal de nuvem. E ele orava, ele colocava a boca no pó, a cabeça entre os joelhos, ele clamava, e o jovem olhava no céu, estava tudo azul, sem nenhum sinal de chuva. E ele foi orando, até que na 7ª vez, o jovem diz: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Ele diz: vamos descer, porque Deus vai mandar
abundante chuva. Elias não desistiu de orar. Israel ficou no cativeiro egípcio cerca de 430 anos, e só depois é que Deus trouxe libertação para este povo, segundo a promessa que Deus tinha dito a Abraão, Isaque e Jacó, para libertar este povo do cativeiro, depois de 400 anos, mais de 400 anos de cativeiro. Maria e Marta esperaram por Jesus um bom tempo, e ele só veio depois que Lázaro morreu. Ele chegou lá, já estava fedendo, depois de 4 dias. Mas vejam bem que ressuscitar um Lázaro morto seria um meio mais eficaz de fortalecer a fé do que curar um Lázaro doente. Deus fortaleceu a fé dessa família, fortaleceu a fé de Maria, de Marta, provando que Ele tem poder sobre a morte. A morte não tem a última palavra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro no último dia. E Jesus ressuscitou lá depois de 4 dias para provar que Ele tem poder sobre a morte. O nosso Cristo que morreu na cruz também ressuscitou no 3º dia, como ele havia dito. E hoje, como homem, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. O túmulo está vazio, Ele venceu a morte. Talvez você esteja clamando há um bom tempo e até agora nada tenha acontecido. Sua noite tem sido longa, parece que a luta não vai terminar, as lágrimas, as decepções, as frustrações. Você está, quem sabe, se sentindo como alguém que clama, que pede, mas Deus não responde. Existe, meus irmãos, na vida cristã, aquela noite escura da alma, aquele dia pior do que os outros dias que nós enfrentamos. E às vezes Deus usa o silêncio para fortalecer a nossa fé, para que possamos perseverar, não desistir, não olhar para trás, e que a gente possa crer que Deus está preparando o melhor para nós. O texto diz que esta mulher não desistiu de clamar por sua filha, esta menina que estava horrivelmente endemoniada, esta menina que estava possessa, esta mulher não desistiu de orar por sua filha, apesar do silêncio de Jesus. Ela continuou clamando ao Senhor. Mas vejam bem que esta mulher transformou a derrota em vitória pela humildade. Jesus disse para ela: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não ficou desanimada e desencorajada com as palavras de Jesus. Quem sabe dessa vez ela poderia pensar: vou embora, vou abandonar a fé, vou abandonar a Cristo, não vou segui-lo mais, não vou acreditar nele mais. O texto diz que ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Apesar das palavras desencorajadoras de Jesus, ela veio e o adorou, ela se prostrou diante dele. Implicitamente, Jesus, meus irmãos, nos mostra que Ele veio para os judeus, mas o Evangelho é para todos os povos. Não é só para os judeus, mas para Tiro e Sidom, para esta mulher cananeia. Deus sempre terá remanescentes em todas as nações, vasos eleitos em todas as partes, até mesmo nas mais improváveis. Jesus entrou na vida dessa mulher e também na vida da sua família. Jesus libertou esta menina. Enfim, Jesus disse para ela palavras destruidoras de esperança: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. No entanto, ela não perdeu a esperança. Ela se humilhou ainda mais aos pés do Senhor, dizendo: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esta mulher reconhece que não tem méritos para participar do banquete do rei, para estar na presença do rei. E ela não busca a face de Cristo confiado nas suas virtudes, nos seus méritos, mas na misericórdia divina. Ela diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. E misericórdia significa que Deus coloca o seu coração na miséria humana. Por isso, ela se humilha dizendo: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqueles, meus irmãos, que estão conscientes de que não merecem nada, serão gratos por qualquer coisa. Muitas vezes nós achamos que merecemos alguma coisa. Nós não merecemos nada. A salvação é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se temos alguma coisa, nós temos pela graça. E quem se humilha será exaltado, disse Jesus.
A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Esta mulher se aproximou do banquete do rei, sabendo que ela era desprovida de tudo, e ela carecia da graça de Deus. Ela se aproximou de Jesus com o coração contrito, humilde, arrependido, quebrantado, e se lançou aos pés de Jesus. O orgulho, meus irmãos, é uma flor que nasce no jardim de Satanás. Os judeus não eram mais especiais diante de Deus do que os gentios. Os judeus não eram mais especiais do que esta mulher cananeia. O que torna uma pessoa aceitável diante de Deus é a pessoa de Jesus. Deus recebe o nosso culto aqui nesta noite, é por causa da sua graça. Em Cristo Jesus, Deus nos recebe na sua presença, recebe os nossos louvores, as nossas orações, não porque nós somos bons, mas porque Cristo é bom e nos introduz na presença do Pai. Não existe salvação fora de Jesus. O caminho para o céu é Cristo, a verdade que liberta é Cristo, e a vida abundante é Cristo. Em outras palavras, esta mulher estava dizendo: eu não mereço nada, Senhor, eu careço da tua graça, eu preciso da tua ajuda, socorre-me, Senhor. Eu não tenho mérito, eu não tenho virtudes, eu careço da graça do Senhor, eu preciso da misericórdia do Senhor. Jesus então elogiou a fé desta mulher. Ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada, ficou sã, ficou restaurada. Jesus a curou à distância, nem precisou entrar em sua casa, bastou apenas a palavra de Jesus: faça-se contigo como queres. Jesus atendeu o seu clamor. A fé, meus irmãos, honra a Deus, e Deus honra a fé verdadeira. Esta mulher venceu pela fé. A fé em Cristo reverteu toda aquela situação horrível, aquela cena de opressão, de possessão naquele lar, em especial na vida daquela jovem, daquela menina. O pedido foi atendido, a bênção chegou, e a fé triunfou. Nós iremos vencer as lutas desta vida pela fé em Cristo, é pela fé nele que nós vencemos. É nele, só ele pode restaurar a vida, só ele pode libertar a vida, só ele pode trazer vida à nossa vida. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. A vida com Cristo é uma vida abundante. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Em primeiro lugar, jamais desistindo de orar, mesmo em face do silêncio de Jesus. Esta mulher não desistiu de orar, apesar do silêncio de Jesus. No entanto, ela veio à pessoa certa, Jesus. Ela pediu a pessoa certa, Jesus. Ela adorou a pessoa certa, Jesus. Ela creu na pessoa certa, Jesus. Ela recebeu a bênção da pessoa certa. Existem algumas pessoas que às vezes passam dificuldade, vão no centro da macumbaria. Se macumba fosse boa, não chamava macumba, chamava boa cumba, né? Satanás não pode fazer nada por ninguém. Seu reino não está dividido. Se ele tentasse expulsar demônio por ele mesmo, seu reino não está dividido. Satanás não espelha Satanás. Só Cristo pode libertar o endemoniado. Só Cristo poderia libertar esta menina. Só Cristo. Todo que pede, meus irmãos, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. O caso não é orar, mas vencer pela oração. E esta mulher não desistiu de orar, mesmo em face do silêncio divino. Clame ao Senhor, busca ao Senhor, não desiste de orar, não desiste de buscar a face do Senhor, derrame a sua alma perante o Senhor, clame a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas em segundo lugar, meus irmãos, sabendo que o Evangelho não conhece barreiras raciais, Cristo morreu pelos eleitos de todas as raças, povos, tribos e nações. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No final
de Mateus, nesse evangelho do grande rei, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. O judeu não é salvo por causa da sua religião. O judeu é salvo por causa de Cristo. Judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. O evangelho não é só para os judeus, mas para todos os povos da terra. Prioridade não quer dizer exclusividade. Jesus diz o seguinte, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 8, versículo 11 e 12. Abra sua Bíblia nesse texto. Olha o que Jesus havia dito, né? Veja esse texto. Vamos ler? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então vejam bem que não basta ter o sangue de Abraão nas veias, é preciso ter a fé de Abraão no coração. Nós devemos seguir as pisadas da fé de Abraão. Crer naquela promessa que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja essa promessa, em ti. E em ti ali era que o Cristo viria, o Messias viria. Veja em Lucas capítulo 4, versículo 25 a 27. Abra sua Bíblia aí nesse texto. Lucas 4, 25 a 27. O texto fala assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Veja bem, o evangelho desde o Antigo Testamento alcançando também os povos pagãos, porque nós devemos saber que o evangelho não conhece barreiras raciais. A cruz de Cristo é capaz de derrubar as barreiras étnicas e unir o seu povo. O livro de Atos dos Apóstolos revela que o amor de Deus quebrou barreiras raciais entre judeus e gentios. O Senhor disse: recebereis poder sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho não conhece barreiras raciais. Hoje, meus irmãos, cristãos rodeiam o globo e estão presentes em toda parte. Na América do Norte, América Central, América do Sul, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, nas tribos, nos povos, nas nações, de todas as línguas. O Apocalipse nos mostra uma visão gloriosa sobre a missão da igreja. E nós podemos ver que João, ele recebeu esta visão do Apocalipse, e ele viu uma multidão grande demais para ser contada, de todas as tribos, povos, nações e línguas que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Gente de todos os povos e de todas as nações. Por isso nós devemos pregar o evangelho da graça de Deus. E Jesus alcançou o coração desta mulher cananeia, desta mãe aflita, e libertou a sua filha, para que elas pudessem desfrutar da paz que só Jesus pode dar. É Cristo é que transforma famílias, é Cristo que atende o clamor de uma mãe aflita. Só Ele pode honrar a fé e recompensar a fé. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, como viveremos? Perseverando na fé, mesmo quando tudo não esteja bem. Muitas vezes você passa por lágrimas, por dificuldades, por intempéries, por vicissitudes na vida, mas persevere na fé. Perseverando na fé, mesmo quando tudo esteja indo de mal a pior, persevere na fé. Morgan, ele chega a dizer o seguinte: contra o preconceito esta mulher veio,
Contra o silêncio, ela perseverou. Contra a exclusão, prosseguiu. Contra a rejeição, ela venceu. Vença pela fé. Vença pela fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Jesus atendeu a oração desta mãe aflita. Quando Deus nos der um silêncio como resposta, perseveremos, perseveremos. Quando Deus disser não, nos prostremos em adoração, como fez esta mulher. E quando vierem mais provações, humilhemos aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. A verdadeira fé, meus irmãos, não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. A verdadeira fé não desiste. A verdadeira fé adora a Deus, mesmo quando não há nenhuma razão para adorá-lo. A verdadeira fé é aquela que serve a Deus nas horas fáceis e nas horas difíceis. A verdadeira fé se humilha aos pés de Jesus. Persevere na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Perseverando na fé, mesmo quando tudo não esteja bem. Persevere na fé. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar?